Olá, damas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Primeiras Damas Podcast, o podcast feminino da Serra Gaúcha. E já começo pedindo o like de vocês e para vocês se inscreverem no canal e também compartilharem para que a nossa mensagem chegue ainda mais longe. E se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, vão estar passando aqui na tela para vocês. Então, pessoal, vocês já estão sabendo que a gente entrou no mês de agosto, e agosto, para quem não sabe, ele tem uma campanha que é o Agosto Lilás, que é um mês de conscientização e também um lembrete que nenhuma mulher deve ou precisa passar por violência, seja ela qual for, né? E também um lembrete sobre a Lei Maria da Penha, que esse mês a gente tende a ampliar e mostrar mais ainda sobre, para as mulheres, enfim, conhecerem sobre a Lei Maria da Penha, né? E que elas não estão sozinhas. E hoje não podia ser diferente. A gente tem que trazer assuntos que envolvem também esse Agosto Lilás, que envolvem o público feminino. Infelizmente, a gente tem muito, né, disso hoje em dia, que é a violência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas vertentes aí da violência. Aqui hoje a gente recebe uma convidada super especial. A gente estava conversando aqui antes e foi já uma conversa que aqueceu o meu coração. Então, seja muito bem-vinda, Adriana Pereira. Olá, Paty. Olá a todos que estão assistindo. Fico muito grata pelo convite. É uma gratidão enorme estar aqui. E já parabenizar, né? Parabenizar aqui o canal Primeiras Damas, que é um canal muito relevante para a sociedade, né? Eu sempre falo que... eu sempre falei assim, olha, o dia que eu tiver que aparecer em público, o dia que eu tiver que fazer algo que seja para ser relevante, não apenas para ser conhecida, né? Como algumas marcas aí que são conhecidas, mas não tem uma relevância para a sociedade. E eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, o canal e vi que realmente ele tem uma relevância enorme para a sociedade. E hoje, então, falando para as mulheres, que é algo que eu sou apaixonada também. Então, eu que fico muito feliz de poder trazer uma pessoa como você aqui no podcast e para a gente falar de uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente não quer falar, a gente quer fugir desse assunto, né? Mas que ele precisa ser falado. Mas antes, para quem não te conhece, Adri, pode se apresentar aqui, o que tu faz. Fala um pouquinho sobre você. Vamos lá, então. Então, eu sou, antes de tudo, pedagoga. E agora, trabalhando como psicanalista. Então, sou psicanalista clínica, sexóloga. Tenho especialização em transtorno de personalidade, humor e aprendizagem. E embora eu não trabalhe ainda com crianças, eu também faço uma especialização de crianças e adolescentes. Porque eu acredito, né, e dentro da área da psicanálise, a gente acredita muito disso, de que muitos dos nossos traumas, das nossas feridas emocionais, elas foram feitas lá na infância mesmo. Uhum. Então, nós vamos trazendo para a vida adulta muitos daqueles padrões que nós aprendemos lá atrás na nossa infância. Uhum. Então, para quem não sabe, né, muito sobre a psicanálise, as pessoas perguntam muito isso. Qual é a diferença da psicologia para a psicanálise, né? Eu ainda não sou psicóloga, mas o próximo ano já está nos meus projetos entrar também para psicologia, para complementar também o meu profissional. Completar mais ainda, aí, né? Para completar e mais ainda. E tu falando agora, me chamou a atenção a questão da infância. De onde vem? Eu acho que a gente já podia começar por aí, que é onde a gente começa os relacionamentos pai e mãe, a gente começa a conhecer o amor, vamos dizer assim. Sim. E é ali também que nasce os traumas, que eles também podem nascer, né? Então, vamos falar um pouquinho desse início, dessa infância, como ela impacta a vida do adulto ou adolescente. Bom, Freud, ele já explica, né? Ele já diz que em uma das suas falas que a infância é o solo pelo qual nós pisamos uma vida toda. E, de fato, essa é a realidade. Tudo que nós somos hoje, tudo que nós aprendemos hoje, todos os nossos padrões de vida hoje, dos nossos comportamentos, eles vêm lá da infância. Porque nós nascemos como se fosse uma folha em branco, Paty. Nós nascemos como uma folha em branco. Não tem nada escrito, não tem nada desenhado, é uma folha em branco.
E aonde nós vamos aprender os nossos valores, princípios, padrões, inseguranças, ou sermos pessoas seguras. Enfim, tudo isso a gente aprende em um ambiente. E esse ambiente é o ambiente onde nós somos criados. Então, se você foi, de repente, criada, foi por pai, foi por mãe, mas não, foi por avós, foi por tios, não importa onde foi. O ambiente que eu e você fomos ali criados, nós fomos moldados dentro daquele ambiente ali. Então, nós viemos para a nossa vida adulta com muitos vícios, com muitos comportamentos baseados com o que nós aprendemos lá. E a ciência também fala disso, né? Que 95% dos nossos comportamentos, eles são feitos pelo inconsciente. Tudo que está no nosso inconsciente. É isso que nós tratamos na psicanálise. É o inconsciente. Nós vamos trabalhar não apenas os sintomas, mas a gente vai lá na raiz, onde tudo começou, onde tudo se gerou, a causa disso. Então, hoje, você pode ser uma pessoa ansiosa, é um sintoma. Eu fico nervosa, eu fico apreensiva, eu não fico em lugar fechado, eu tenho problemas em falar em público. De socialização, me causa muita ansiedade, treme a mão, soa a mão, dá palpitação, parece que vai ter um ataque cardíaco, mas tem uma causa. Onde foi que essa ansiedade ela se gerou? Por quê? Porque se está acontecendo naquele momento ali, é porque te gerou um gatilho. E esse gatilho, ele não é consciente. Ele está no inconsciente. Então, imagina só, que só 5% de tudo que a gente faz, dos nossos comportamentos, é consciente. O restante é tudo inconsciente. Sabe que eu estudei um tempo, né? E olhei bastante para esse lado subconsciente, porque... comecei umas neuras de lei da atração e tal, não sei o que, e tem muito essa de subconsciente e tal. E aí me chamou muita atenção para isso, e também eu pude olhar de um outro ângulo, né, de traumas. O que vem, por que eu tenho esses traumas, ou por que acontece, porque grande maioria tu não lembra. E aí, por que eu ajo assim, por que eu ajo assado, por que eu sinto ansiedade? E na psicanálise, então, eu consigo ter uma resposta, vamos dizer assim? Sim, consegue ter uma resposta. O meu trabalho é fazer justamente isso. Analisar, faço uma análise comportamental. Uma análise em cima dos teus comportamentos. E em cima disso, nós vamos fazer... Eu faço muito ensaio mental. Não é hipnose, é ensaio mental. Então, onde eu faço ali uso uma ferramenta em que nós vamos fazer uma volta lá para a tua infância. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma paciente minha, que ela estava presa na pornografia, e ela iria casar naquele ano, mas ela tinha muito medo de como seria o casamento, né? Porque ela resolveu, então, que ela, naquele determinado momento ali, com aquela pessoa, ela iria se guardar pro casamento, ela não queria manter relações íntimas com ele antes do casamento, escolha dela, mas ela tinha uma preocupação de quando entrasse no casamento e fosse se relacionar com aquela pessoa, com o marido dela, se não teria problema por conta dela estar presa ali na pornografia. Porém, estudando, conversando, analisando a família, e a gente voltou, e ela foi falando sobre a infância dela, aparentemente, era uma família funcional. Era uma família, assim, que eles não tinham apresentado a pornografia para ela, eles não assistiam filmes com esse intuito, os pais, enfim, não levaram ela para aquilo ali, não tinha um porquê ali, trabalhando um pouco no superficial e com aquilo que ela vinha me dizendo. Então, eu usei a ferramenta do ensaio mental. Nessa ferramenta, nós voltamos lá para a infância dela, sabe? No máximo que ela podia lembrar da infância dela ali. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que lembram dessa fase. Tem pessoas que não lembram. Né? E tem um porquê porque não lembra também. Não é porque não tá aqui, tá? Sim. Tá no inconsciente. Lembra? É como se fosse o iceberg. O Titanic, por exemplo, ele não afundou com
o iceberg Sim. que todo mundo estava vendo. Sim. Ele É muito maior embaixo. Era profundo, era muito mais profundo ali o que estava o iceberg. A nossa mente é a mesma coisa, o nosso inconsciente é aquela parte lá profunda do iceberg. Então, tudo que a gente está vendo aqui, que a gente acha que está vendo, é só um pedacinho do que está muito mais no profundo. Né? E é isso que a gente acha que está atrapalhando a vida. Não, é o que está lá no profundo. E eu fiz esse ensaio mental com ela, então, e a gente voltou. E quando ela começou a relatar como era a casa, então faz todo um, né? Como era a sua casa, lembra como era o espaço. E ela foi falando, a minha casa era muito pequena, eu tô vendo, ela conseguiu, foi me relatando o que ela foi lembrando ali, né? Que eu vou fazendo umas falas ali. E ela foi relatando. E aí, quando me chamou, eu falo que me deu um insight, quando ela falou, eu lembro da minha cama, do lado da cama dos meus pais. E eu dormi com eles durante 7 anos da minha vida. E eu, uau, pronto, é aí, tá aí. Descobri onde veio a pornografia. Da onde veio a pornografia. A gente sabe que relações íntimas tem cheiro, tem barulho, Tem, não adianta. Então, o nosso cérebro, ele nunca dorme. Nunca dorme. Ele está sempre, o nosso inconsciente está sempre ali ativo. Sim. Então, por mais que eu sempre, quando eu trabalho com famílias, a primeira coisa que eu pergunto para os casais, tem criança? Dorme onde? Dorme no mesmo quarto? Tira. Nem nos primeiros dias de vida, se possível, não tem necessidade. Hoje a gente tem tanta coisa, tem babá eletrônica, tem câmera. Não é aconselhável por conta disso. Então, e ela muito engraçado nesse caso dela, porque ela dizia, e era uma pessoa muito jovem. Então, ela dizia assim pra mim, ela dizia, Adri, é engraçado, porque eu tenho a sensação de ter uma vasta experiência sexual, mas eu não tive tantos parceiros, assim, eu tive um parceiro. E ela disse, então tem coisas que parece que já faz muito tempo que eu sei fazer, enfim, e a gente não... Então, a gente conseguiu descobrir que era dali que o inconsciente dela foi registrando todo aquele ato. Claro que os pais não tinham mínima noção. Eu sempre falo assim, a gente não deve culpar os nossos pais, sempre perdoá-los, porque eles deram aquilo que muito mais do que eles receberam. Não é que nem eu agora, tô apavorada com essa informação, né? Apavorada. Sim. Mas uma informação, como eu não sabia, várias pessoas com certeza que estão em casa também não sabem dessa informação, né? E acabam levando isso como algo normal, como algo corriqueiro, como algo, né? Querem me separar do meu filho, tipo assim, mas não, é por um bem maior, exatamente. Né? E quando, né? Se a gente não tem estudo, quando que a gente vai imaginar que isso, né? Que a criança mesmo dormindo, ela não está dormindo. Sim. E que isso vai fazer a diferença num futuro, né? Isso é bem... Não, e um outro, só para concluir essa parte, um outro mal grandioso que faz no cérebro da criança, quando ela é exposta a esse tipo de, né, de comportamento, de situação ali, o trauma que causa no cérebro dela é como se fosse um trauma de abuso sexual. É como se ela tivesse sofrido um abuso sexual. Então, eu já tratei mulheres que o comportamento me levava a dizer, não, tu foi abusada. Eu, não fui abusada. E a gente fez ensaios realmente. Não tinha sido abusada. Mas passou por essa situação. Então, causa o mesmo efeito de trauma. Nossa. É muito sério. Não, eu já pensei, meu Deus, eu jamais tinha passado pela minha cabeça uma informação dessas, né? Mas, agora indo pra questão de pais que brigam muito, né? Como a gente já tá entendendo que muitas dos nossos traumas vêm da infância, então, aquele ambiente onde o pai e a mãe brigam muito, ele acaba afetando os nossos relacionamentos mais tarde, né? Ou eu tava até escutando um negócio hoje sobre isso, que fala assim, ou para a mulher que não quer um homem igual ao pai dela, aí, depois a gente vai chegar no caso da Ana Hickman, que ele falava do caso da Ana Hickman, que como ela não queria um cara como o pai dela, mas ela também não queria achar um cara tão bom pra não desapontar a mãe dela, porque a mãe dela ia olhar, não, a minha filha tem um relacionamento que eu não tive,
é uma coisa subconsciente, é uma coisa muito louca, mas pode acontecer. E pode me explicar um pouco melhor sobre isso? Claro, com certeza, vamos lá. O que acontece? Quando uma criança, ela vive num ambiente que eu chamo de disfuncional, nós chamamos de ambiente disfuncional, né? Uma casa disfuncional, que é uma casa que não funciona muito bem. Porque toda casa, toda família, todo ser humano tem problemas. Não existe família perfeita, não existe casal perfeito. Aquela família de propaganda de margarina não existe. Realmente é só para propaganda da margarina, porque ela não existe. Então, só fazendo um gancho aqui, muitas pessoas me procuram com essa frustração de verem essa perfeição toda nas redes sociais e se frustrarem com as suas famílias. E às vezes tem uma família fantástica, mas compara tanto com aquela família de margarina que acha que não tem uma família que funciona. Então, só abrindo um gancho para isso, cuidado com as comparações das redes sociais, porque ninguém posta fracasso nas redes sociais. Ninguém. Mas eles estão aí. Então, assim, quando uma criança ela é exposta ali, desde sempre, porque tem pessoas que conviveram a vida toda numa casa onde tinha muitas brigas, gritaria, traições, abusos psicológicos, abusos físicos. Mas antigamente, as mulheres, elas tinham muito mais dificuldade de sair desses relacionamentos, dessas casas, do que hoje. Era muito mais, porque hoje, graças a Deus, nós temos muito mais informação. A internet está aí com coisas ruins, mas também com muita coisa boa. Então, hoje tem muito mais informação. Mas naquele tempo era assim, casou... É pro resto da vida. É pra vida toda. Tá apanhando, problema teu. O que tu fez? Tinha uma criança com uma paciente assim, problema teu, minha mãe disse que problema meu, casei, a casa dela tá fechada. Exatamente. Né? Ou essa situação, tem uma outra pessoa que... deve ter feito alguma coisa pra ter apanhado. Exato, porque fez alguma coisa pro, né, o verdade. príncipe encantado ter saído de cima do cavalo e ter virado, né? E virado o cavalo. Exato. Então, assim, quando ela é exposta assim, essa criança, ela vai crescendo com muitas feridas emocionais. Então, mas ao mesmo tempo, ela acha que aquele ambiente ali é um ambiente normal. É um ambiente normal. Quando, na verdade, é um ambiente comum, mas não é normal. O normal é nós vivermos numa família onde tem muitos problemas, mas também tem muito amor, tem muita cumplicidade, tem muita paciência para resolver esses problemas. Então, ela vai crescendo insegura, com medos, vai crescendo com feridas emocionais de rejeição, de abandono, de traição, de injustiça, de humilhação. São as 5 feridas mais comuns que a gente vê. Então, ela vem para a vida adulta com esse padrão de comportamento. Por que muitas mulheres, muitas vezes, poxa, mas... Ou tem uma amiga, né? A minha amiga tem o dedo podre. É incrível. Ela sai de um relacionamento e entra em outro pior. Ou ela sai de um e vai para outro que é um pouco diferente, mas continua... Tem o mesmo padrão. Né? Tendo o mesmo padrão abusivo. O que acontece? A gente fala e ela não enxerga e ela não vê. É o padrão que o cérebro dela conhece. Então, o nosso cérebro vai procurar esse padrão que ele sabe, que ele reconhece, que ele tem familiaridade. E aí, no caso, tu relataste da Ana Hickman. Existe muito isso, a fidelidade parental. Eu preciso ser fiel aos padrões da minha mãe, eu preciso ser fiéis aos padrões do meu pai. Porque se eu não for fiel a eles, né? Eu não sei, não vou conseguir viver de outra forma. Por quê? Porque eu não mereço. Então vem o não merecimento. Mas tu não sabe que não merece, porque é inconsciente. Tu não tá tendo consciência daquilo que tu tá vivendo. Muitas vezes tu tá vivendo, tu não tá olhando, porque aquilo é que nem um iceberg, é muito mais fundo do que aparenta ser. Exatamente. E a infância, ela faz parte disso, porque, por exemplo, já conheço, né? Tem várias histórias que a gente escuta onde os pais brigavam, mas não separavam. Brigavam. E assim, ó, querendo ou não, tem muito...
às vezes, da religião nisso. A gente não fala muito aqui sobre religião, mas às vezes tem esse papel. Porque casou pro final da vida, e porque não, eu, na minha visão, as pessoas... Deus não colocou as pessoas para passar o trabalho que eles dizem que elas têm que passar, vamos dizer assim. Tuas escolhas fazem o teu caminho, tá? Mas tu não precisa permanecer naquilo por uma questão religiosa, né? Que, Deus não vai me perdoar. Então, e lembrando que a cabecinha da criança, como tu mesma disse, ela não sabe muitas vezes diferenciar, e dependendo muito da idade, ela não tem compreensão do que está acontecendo. E ela pode correlacionar isso a outras coisas futuramente. No caso de mulher, né? Vamos diferenciar aqui um pouquinho, claro que a gente fala de mulher, mas o comportamento da mulher, o que ela pode vir a fazer, e do homem, o que ele pode vir a fazer caso tenha brigas, né, demasiadas dentro do relacionamento do pai e mãe. Sim, vamos lá. O que acontece? No caso da mulher, vamos dizer assim, que ela criou, foi uma menina, tá? Foi criada nesse ambiente onde ela via o pai agredindo verbalmente a mãe, fisicamente, ou com muita opressão. Mas, de contrapartida, era um pai que supria as necessidades da casa. Talvez por isso a mãe não deixava, porque ela não tinha como se manter financeiramente, né? Porque a gente está falando de um pouco mais de alguns anos atrás, que aí é a repetição dos padrões de hoje, tá? Então, ela não tinha como se manter. Então, ela permanecia naquilo ali, porque, ele abusa, fala algumas coisas aí, briga, enfim, mas, ele é um bom pai, né? Ele supre a necessidade da casa, ele não deixa faltar nada. Tudo que eu preciso tá ali, tudo que eu preciso ele me dá, tudo que as crianças precisam tá ali. Então, olha o que é implantado na mente dessa menina. Não faz mal, não tem problema nenhum em eu ouvir em ser oprimida de alguma forma, em eu ouvir alguma agressão psicológica, de eu até, de repente, uns empurrãozinhos, não deixou marca, né? Mas, por outro lado, poxa, ele tem um lado bom. Ele tem esse lado bom, então dá para permanecer. Então, essa criança, ela vem para a vida adulta, provavelmente com uma ferida da rejeição, por exemplo. Vamos dizer que ela veio com a ferida da rejeição. O que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para se encaixar num padrão de relacionamento, e pode ser um padrão de relacionamento de amizade, de íntimo, romântico, enfim, de namorado, de marido. Pode ser um padrão lá no profissional, porque nós temos muitos patrões que também fazem abuso psicológico em cima dos seus funcionários. No caso do padrão da rejeição, é o caso daquela pessoa que quer agradar todo mundo. Também. Porque ela tem medo de ser rejeitada. Também, exatamente. E ela não é ela. Não. Ela se preocupa porque em ela agradar os precisa outros. isso, ela precisa entrar num padrão, naquele padrão para ser aceita. Sim. Então não faz mal, não tem problema nenhum se ela sofreu um tipo de abuso que na mente dela é leve, porque quando ela era criança, aquele padrão ela já conhece, ela tinha aquele padrão, viveu naquela situação, mas tinha o lado bom na visão dela. Na visão da mãe que passava. Tinha o lado bom. Então, ela vem para a vida adulta. Por isso que é difícil, muitas vezes, Paty, a gente identificar esses padrões sozinha, entende? Porque como que tu vai relacionar que um agradar todo mundo, um dizer não, uma dificuldade de dizer não, tem a ver com viver, com ter vivido numa casa onde havia muitas brigas, onde... Tudo a ver, porque vem insegura, né? Porque quando tu aceita, vamos dizer assim, a mãe ali aceitando, só pra ver se eu entendi, né? Se o pessoal de casa também tiver essa dúvida, pode colocar aqui, que depois também a Adri pode responder. Mas, um exemplo assim, a mãe briga muito com o pai, que a gente colocou ali, só que, não, tudo bem. Empurrou, bateu, sei lá, falou coisas horríveis. Não, tá tudo bem, né? Pra continuar aquela vida. Então, a pessoa, ela pensa que... desagradar vai gerar briga. E aí acaba tendo esse padrão de não desagradar para não gerar
Porque desconforto. Isso, porque a pessoa que foge de conversas difíceis, por exemplo, a gente vê, tem muito disso, né? Começou a discutir algo, não é nem discutir para ter uma discussão de, vamos levantar a voz, vai ser agressiva. Não, vamos discutir uma situação aqui. Eu atendo casais, então tem muito isso. Não, eu quero discutir algo pra gente resolver uma situação e a pessoa fala, não quero nem entrar nesse assunto, não quero discutir. Mas não ia gerar uma discussão. Por que essa pessoa foge dessa de ter conversas difíceis? Justamente porque viveu nesse ambiente onde dia e noite eram de discussões, eram de brigas. Então, ela quer evitar. Por quê? Porque o cérebro dela vai lembrar ela, o gatilho que ela vai ter de que aquela situação ali vai acontecer de novo e vai causar dor para ela. Então, o nosso cérebro não quer mais sentir dor. Então, ele vai te transmitir isso. De que aquela situação ali tu já viveu e que vai te causar dor. Então, a tendência é o quê? É fugir. E aí, a gente vê muito o quê? Mulheres entrando e saindo de relacionamentos e não conseguem ficar fixada. Eu tinha uma conhecida que ela veio para mim e falou assim, me explica aqui, fora do consultório, porque tem pessoas que também não querem ouvir muitas verdades, né? E ela falou assim, poxa, eu sou muito bem sucedida. É uma profissional muito bem sucedida em todas as áreas, sabe? Uma mulher fantástica, mas não consegue manter um relacionamento. Ela não consegue formar a família, mas é um desejo do coração. Ela quer, mas não consegue. E aí ela veio, né, perguntando, e eu falei, algo mal resolvido com o pai. Não, mas eu adorava meu pai. Não. Se eu conversar contigo, eu vou te mostrar que teu pai não era essa pessoa que tu tá me descrevendo, de ter suprido emocionalmente aí na tua área, porque é uma falta emocional, né? Ele não supriu. Ele pode ter suprido muitas coisas, mas deixou a desejar nessa área. E aí, né, foi conversando, e realmente a gente encontrou ali onde estava a falha. E o que ela faz hoje? Quando ela percebe que aquele relacionamento vai dar certo e ele vai engatilhar para um casamento, ela foge. Nossa! Porque ela tem medo, no fundo, daquele relacionamento realmente dar certo e ela não saber o que fazer. Porque o que ela aprendeu foi de outra forma, né? Ela aprendeu que no caso dela, ela aprendeu que ela é aquela que tem que comandar tudo. Então, quando ela encontra alguém que vai realmente fazer o papel de homem, porque hoje a gente vê muito isso na sociedade, inversões de papéis, quando ela percebe que aquele homem, ele vai ser realmente o homem que Deus fez ele para ser para a mulher, ela tem medo. Ela tem medo daquele relacionamento ali não dar certo, dela sofrer muito mais quando chegar lá na frente e se entregar e dela se machucar, porque ela vivenciou aquilo dentro da casa dela. Que coisa louca, né? Olha tudo que pode trazer, que pode causar, que pode afetar, né? Sim. Relacionamentos. Nós, como pais, a gente também, se a gente não sabe, né? Que é muito bom estar te trazendo aqui hoje, estar levando essa informação, tanto para mim, quanto para outras mulheres que vão assistir, mas que isso tudo tem um efeito, né? E pra gente também, que ainda há tempo de se conscientizar, para que nossos filhos não sofram o que a gente, né, muitas vezes sofreu e sofre ainda, e tem que lidar, né? E muitas vezes as pessoas não querem assumir que precisam dessa ajuda, né? Exato. E isso também a gente vai falar um pouquinho pra frente. Agora eu tô me falando, a gente voltando aqui um pouco por que as mulheres entram em relacionamentos ruins, em relacionamentos tóxicos, né? Que vem lá da infância. Então, a gente trouxe um pouco da infância. Agora, a gente vai um pouco para a fase da adolescência, que também tem seus monstros, né? A fase da adolescência para a mulher, para o homem. Mas a questão da adolescência vem a baixa autoestima. Ou a hiperautoestima, né? Muitas vezes, mas também esconde algo. A questão aí da autoestima quando começa na adolescência, tá? Que também começa um pouco o relacionamento, né? Afetivo com outros. Como lidar, né?
tu que, né, sabe de adolescência, atende muito, inclusive, Sim. atende o público adolescente. Como lidar com isso? Sim, vamos lá. Só deixa eu pegar um gancho ali que tu falou da infância. Bora. Não quer dizer que nós, sendo curados, pais curados, entendidos hoje, isso não vai blindar também os nossos filhos de que algo que a gente não vai errar em algum momento com eles. Ah, não. Então, só que estando curada, buscando um conhecimento maior e melhor, nós vamos trazer menos erros na vida deles. A gente vai errar muito menos. E se errar, a gente vai na hora conseguir identificar e, sabe, dar um novo sentido, ressignificar aquilo ali. Mas não quer dizer que também eles não vão ter que não vão passar por algumas situações, vão, porque não existe isso. Também não precisa se cobrar tanto, isso que eu falo, Exato. a ponto disso, porque também a culpa não é um sentimento bom. Não. Né? Então, só tomar consciência, procurar saber, ainda mais errar, a gente vai errar, a gente não... Os pais não vieram com manual de instrução, a gente vai errar e muito, mas é minimizar, vamos dizer assim, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente minimiza um pouco. Exatamente. E Deus não fez ninguém para dar errado. Não. Deus fez todo mundo para dar certo. Exatamente. Mesmo tendo problemas, mesmo tendo situações difíceis, vai dar certo. No final vai dar certo. Exato. Sabe o que acontece muito, Paty? Os pais... E olha, observa para ver se tu não consegue identificar um pouquinho. Eu identifiquei isso muito em mim quando eu fui aprendendo. Quando eles são pequenos, quando eles são ali bebês, até antes mesmo, a gente tá gerando. A gente conversa com eles. E, né, todo dia. E a gente conversas, sabe? Pequenas coisas bobas. E tá sempre, eles nascem, a gente tá sempre conversando, sempre brincando, sempre trazendo, né, assuntos e interagindo. Quando eles vão chegando perto da adolescência, os pais vão se calando. A tendência é os pais irem se calando. Por quê? Porque os filhos vão se isolando. Mas eles não vão se isolando porque eles não querem mais saber dos pais. É porque justamente ali naquela fase eles estão começando a construir a identidade deles. Exato. Entende? Porque até ali, porque olha o que acontece. Do 0 até os 5, 6 anos, a gente precisa totalmente da nossa mãe presente. O pai é meio que irrelevante ali, vamos dizer assim, naquele momento. Porque é os primeiros cuidados, né? Amamentação, é banho, é aquele cuidado, aquela coisa mais da mãe. Sim. Então, se faltou isso dentro dessa idade, a mãe não conseguiu suprir emocionalmente. Veja que é emocionalmente que nós estamos falando. Pode ter sido uma mãe maravilhosa que trabalha, eu conheço mães que trabalham, tem 3 empregos para suprir necessidades físicas dos filhos. E esquecem que o lado emocional é que vai guiar eles lá na frente. Não é Me preocupo, mas não faltar nada pro meu filho, não faltar é nada. o iPhone 16, não é a roupa da marca, não é isso. Sabe? Não é se faltou feijão e arroz, eles vão super entender lá na vida adulta. Agora, se faltou a parte emocional, vai dar um problema lá na frente. Entende? Então, às vezes, é melhor eu ter uma vida mais simples, com menos, porque é supérfluo muitas coisas, mas suprir o meu filho emocionalmente. Exato. Porque os danos vão ser muito menores lá na frente. Então, até ali, mais ou menos 5, 6 anos. De 6,5, 7 até 12, entra o pai. Principalmente para a mulher. Porque aquele pai, ele vai representar o que na vida da menina, da mulher? A segurança, a proteção. O pai protege, o pai que vai trazer a segurança, o pai que vai, sabe, suprir emocionalmente aquela menina para que ela lá, quando chegue ali depois da adolescência, entre a adolescência, que vai começar a olhar para o menino, vai começar aquela fase de se apaixonar, qual é o espelho que ela vai ter, qual é o padrão de homem, de menino que ela vai visualizar? É o padrão do pai. O primeiro homem da vida de uma menina é o pai. Então, e vai fazer toda a diferença depois. Então, ali, do 0 aos 7 anos, tudo que a gente viveu, tudo que a gente vivenciou, todas as nossas experiências, boas, ruins, tudo, até ali. As ruins
se elas não forem dado um novo sentido, não forem ressignificadas até os 7 anos, a criança não foi construída ali a autoestima dela, até aquela idade ali, a segurança, sabe? Sentir que aquela proteção toda dali para frente, o pai vai entrar e ele vai só o quê? Firmar isso na menina. A gente tá falando de mulher, né? Vai firmar isso na menina. Se até os 7, dos 7 até os 12, precisa estar, então, com os dois lados, tanto mãe quanto pai, bem resolvido essa parte. Então, se teve experiências ruins, é buscar ajuda, é buscar entender, é buscar ver o que a filha entendeu, o que ela absorveu, porque se chegar aos 12 anos e aquilo não foi na mente dela bem entendido, não foi ressignificado, ela não conseguiu entender aquelas experiências ruins e ter dado um novo sentido, aquilo ali virou uma crença. E depois dos 12 anos, nós vamos basear todos os nossos comportamentos em cima das nossas crenças. O que são as nossas crenças? As verdades absolutas que foram implantadas em mim. Então, se uma criança ouviu, por exemplo, e acontece muito, ixi, menina, desse jeito que tá aí, ó, que gênio difícil, hein? Muito difícil encontrar alguém que vai te aguentar. Duvido que vai ter alguém. E, nossa, coitado do teu namorado. Coitado do marido. E se encontrar alguém que te aguente, agradeça, viu? Ou, ó, não vai dar em nada. Ixi, menino, homem, por exemplo, homem, né? Olha, se continuar desse jeito aí, não vai ser ninguém na vida. Ixi, vai desse jeito. Apareça com teu pai. Igualzinho. E aí, por mais que a pessoa tente sair da lama e crescer na vida, não consegue. Não. Porque a mente dela, as crenças dela, não permitem que ela faça isso. E isso também acontece na questão, que nem tu tinha acabado de citar, relacionamento, onde a menina, ninguém vai te aguentar. O primeiro que aguentou, eu fiquei. Não importa se ele é agressivo, não importa, mas ele tá me aguentando. Eu então, não sou minha fácil, obrigação né? é ficar aqui. Por quê? Porque eu não sou fácil. Então, se eu tô recebendo isso, é porque a minha personalidade, meu temperamento é difícil. Se eu sair desse, eu não vou, talvez, encontrar outro que me aguente. E hoje, tu tratando adolescentes, eles trazem muito isso. Sobre essa questão, porque acontece, né? Como a gente tá falando da autoestima também, a autoestima baixa por conta dessas falas lá atrás que acabam afetando, né? Também ali a adolescência, né? Eles se fecham mais. Sim. Por quê? Essa é até uma pergunta. Por que eles acabam se fechando na adolescência? Então, não é porque eles se fecham. Na verdade, é como eu te falei, eles estão o quê? Construindo a identidade deles. Porque até ali, então, a mãe é que escolhia o tênis, a mãe que escolhia a roupa, a mãe que escolhia o que ia comer, a mãe que escolhia tudo. E aí é muito comum a gente ver muitas vezes, eu observo muito isso em ambientes onde eu vou, né? A gente não tem jeito. Não, o psicanalista vai fazer o quê? Não, Analisar? não adianta. Observa, por mais que a gente não queira, tu tá ali. Às vezes eu tô numa loja, por exemplo, observando. E aí a criança quer escolher, né? Uma roupa, já tem autonomia pra isso. Não, mas isso aí não vai ficar bem em ti, não. Não fica legal, mas a criança gostou. Mas larga isso aí. Nossa, mas essa roupa? Nossa, mas eu não usaria. Não, mas se fosse, mas ele tá criando identidade. Sim. Então a tendência é o quê? Eu quero experimentar coisas, eu quero. Então cabe a nós, pais, fazer o quê? Andar junto para que a gente consiga alinhar e dar um rumo para eles, de forma que eles consigam criar a identidade deles, saber quem eles são sem eu. Entende? Eles precisam criar o estilo deles, eles precisam... Então, assim, se o pai, a mãe, nesse momento de adolescência, o que é muita tendência? Tá errado. Não é assim. Esse grupo não é bom para ti. Não pode. Mas não explica muito bem, Sim. não entende Por que ele não cabeça. Pode? Tá, essa roupa aqui, não, mas é que essa roupa aqui, tu vai usar quantas vezes? Tu tem que fazer ele pensar, então, isso? Exatamente, construir a identidade deles. E junto com a construção da identidade, vai construindo a autoestima. Porque senão, se o pai ou a mãe ali na adolescência, né, principalmente uma menina, vamos dizer assim, não pode, sem a explicação, ele também
vai crescer, de certa forma, sem identidade. Sem identidade. Com a identidade trazendo só o que a mãe e o pai quiserem ou gostarem. Isso. Aí, olha isso levando pros relacionamentos. Principalmente se entrar num relacionamento onde o homem é narcisista. O que o narcisista ama fazer? Controlar. Então, porque quem entra num relacionamento com uma pessoa tóxica é uma pessoa que não tem identidade, com baixa autoestima, que falta algo no seu emocional. Então, ela é uma dependente emocional, que tem um vazio, algo dentro dela que não foi preenchido até a adolescência, e que ela busca esse preenchimento nos relacionamentos. Então, o que acontece? Entrou no relacionamento, todo narcisista, ele é encantador. Nenhum narcisista chega para uma mulher e diz, oi, sou narcisista. Não, ele é o príncipe encantado. Eu tô aqui pra te controlar, né? Não vai falar, ele é o príncipe encantado. Ele é, assim, o que o pai não foi. Por quê? Muitas vezes, ó, pra vocês ficarem atentas também, porque eu já passei, então eu também posso falar a questão de ele vai sondando. Ele vai te sondar. Ele vai ver o que falta, onde falta e onde ele vai suprir pra poder te controlar. Né? Aquele bracinho que tu, tipo um bonequinho, aquele bracinho que tu não tinha, ele vai colocar ali. Mas o preço vai ser muito alto. Exatamente. Né? Aí a gente vê o quê? A mulher... Aí a adolescência, que a gente vê muito isso, a adolescência muitas vezes sai de casa, a menina, casa com o primeiro que aparece, porque às vezes vive num lar onde é muito oprimida, onde nada pode, onde tudo não é explicado, não tem aquele amor que deveria receber, aquela isso validação muito que hoje, deveria. Acontece, Adri, ainda hoje. Tipo assim, antigamente, até uns anos atrás ainda, eu sabia que acontecia. Sair de casa porque não aguenta mais ficar em casa. Ainda. E aí casa com o primeiro que aparece. O primeiro que vai dar aquela migalha de amor. E aí começa, né? E aí começa. Aí a pessoa se vê livre, quer sair de casa para ser livre. Eu digo assim, é um passarinho que quer sair da gaiola, mas que não aprendeu a voar. E aí ela vai fazer o quê? Ela entra numa outra gaiola, só que essa outra gaiola é uma gaiola que tá com a porta aberta. É isso que o narcisista faz, ele é esperto. Ele deixa a porta aberta. Porque ele sabe que tu não sabe voar. Pode deixar ali a porta aberta, não vai sair. Então, tá dentro do domínio dele. Então, ela sai da gaiola fechada, entra na outra gaiola, que na mente dela tá a porta aberta, é livre, pode ser quem ela quer, mas na verdade não acontece. Então, tá com esse batom? Não. Batom assim não vai sair, não. Essa maquiagem, não, tá muito forte. Não, minha linda, eu prefiro que você fique sem. É tão linda, natural. Mas a gente, vamos combinar, né, gente? Com uma maquiagemzinha faz toda a diferença, né? Sim. Que mulher não gosta de se ver bem arrumada, né? Sabe que esses dias eu escutei uma história, guria, que eu fiquei tão... A gente vai no ambiente... Gente, mulheres aí que estão nos assistindo, que vão em ambiente onde tem várias mulheres, salão de beleza, enfim, se junta com as amigas. Sempre tem algumas histórias, né? E... Aí teve uma que me chamou, entre várias que me chamaram a atenção. Essa me chamou a atenção no quesito, a mulher, ela é esteticista, tipo assim, ela não pode fazer nela, mas ela faz nele. Ela arruma a cara dele, mas ela não pode fazer, porque vai contra o que ele quer. Se arrumar pra quê? Né? Então, assim, o narcisista, ou enfim, o relacionamento tóxico, ele te come as beiradas, né? Te tira dos teus amigos, até dos pais. Sim. Né? Da tua rede de apoio, ele te tira totalmente, né? E nisso, tu vai aceitando, né? Por que a mulher aceita a migalha? Né? Porque vem lá de trás e tal, mas porque aquele padrão ela já tá acostumada. Sim. É assim mesmo, e generalizar, né? Esse assim, todos vão ser. Todos os homens são iguais. Tem essas falas que se ouvem também lá atrás, viu? Pois é. A gente ouve... Muito. Muitas mulheres ouvem muito isso. Todo homem é igual, nenhum presta, só muda o endereço. Minha filha, seja independente, não dependa de homem pra nada. Aí nasce, nada contra, respeito, mas não concordo.
as feministas de plantão, que acham que não precisam de homem. Eu sempre falo assim, eu preciso do meu. Sim, exatamente. E É não muito tem nada bom a ver. pra mim, eu preciso, só tô aqui. Porque ele me funciona, acredito que Eu também, seja assim também. Eu 100%. Se eu estou aqui no Primeiras Damas Podcast é porque eu tive alguém que me impulsionou, né? Que é o Rodrigo. Um beijo pro meu marido que tá aqui atrás. Mas que eu tive alguém que me impulsionou e isso eu sou totalmente a favor. Agora uma pausa para um momento especial no podcast. Falar dos nossos parceiros que fazem toda a diferença quando o assunto é transformar ideias em realidade com criatividade e propósito. Se você quer dar vida a um projeto em vídeo, seja institucional, comercial, social ou podcast, o Estúdio HTA é o parceiro ideal. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, eles sabem como traduzir mensagens em vídeos que conectam, emocionam e geram resultados. Para empresas que buscam presença online constante e de qualidade, o Estúdio HTA oferece pacotes de vídeos mensais que mantêm a sua comunicação sempre um passo à frente. Estúdio HTA, capturando emoções e eternizando memórias. E se a ideia for deixar tudo com a sua cara, a SIC Ateliê de Personalizados é mestre em transformar imaginação em produto. Canecas, copos, camisetas, moletons, almofadas ou lembranças para datas especiais. Tudo personalizado do jeitinho que você sonhar. O atendimento é exclusivo e cada peça é feita com dedicação para refletir quem você é ou o que você quer comunicar. Eles são o verdadeiro coringa do baralho quando o assunto é personalização. Você imagina, a SIC faz. SIC Ateliê, criando experiências únicas. Eu me considero uma mulher empoderada. Sim. Mas eu adoro quando meu marido abre a porta do carro pra mim. Eu adoro quando meu marido fala assim pra mim, amor, mulher minha não carrega peso. Eu vou carregar os pesos, eu carrego a tua bolsa, eu vou pagar. E, gente, falando agora também, Adri, colocando um parênteses, o homem não é o narcisista porque o narcisista faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O homem que é homem, ele também faz isso, mas ele não te manipula. Não, é diferente. É diferente, totalmente. Por isso que os sinais estão aí para quem quiser ver. Totalmente. Tu pode ter um homem que quer te impulsionar, ele quer te ver, como tu tem, que quer te ver lá na frente, né? Mas precisa saber diferenciar. Isso. Não é como a gente diz, não é todo homem, não é igual. Não, até porque, Patrícia, o que acontece? O narcisista, na verdade, tanto homem quanto mulher, enfim, ele é uma pessoa com baixa autoestima. É uma pessoa insegura. É uma pessoa que ele não tem uma identidade. Ele acha, por isso que ele age dessa forma. Porque no momento que ele humilha uma outra pessoa, porque o narcisista ele nunca vai humilhar ninguém, principalmente vamos dizer assim, a namorada, a esposa, enfim, ele não vai humilhar em público. Jamais. De uma forma muito agressiva, mas ele humilha sutilmente. Mas em casa ele vai fazer isso. Por quê? Ele precisa se sentir sempre superior. Porque ele tem baixa autoestima, ele é inseguro. Porque uma pessoa que é segura, como os nossos maridos, por exemplo, eles não têm problema nenhum em nos deixar ir para para um podcast como esse, por exemplo, vir sozinha. Exatamente. Tranquila, bem arrumada. Ele sabe onde eu estou, me deu total apoio. Por quê? Porque ele sabe com quem ele é casado, ele sabe quem eu sou e ele sabe quem ele é. Então, ele não precisa... Muito importante. Entende? Não precisa humilhar ninguém. Mas o narcisista, o alimento dele é o quê? É a baixa autoestima da outra pessoa. Ele porque acha aí que ele sabe se sente. Porque ele acha que ele tem uma autoestima legal, mas não tem. Agora vai uma pergunta. Tu acha que nós como mães, tá? Quando nós não damos a devida identidade pro nosso filho, ele pode se tornar um narcisista? Porque ele vai procurar identidade onde ele nem tem. Ele não tem. Sim. Ele é inseguro. A gente acha que tá fazendo bem para as nossas crianças e no fim a gente tá estimulando ele a não ter identidade, porque tu disse ali, né, que pessoas narcisistas, elas tentam se apropriar, vamos dizer, da tua, vamos dizer assim. Isso. Porque o que acontece tirar a tua, né? Sabe que a maioria das pessoas que eu atendo, elas chegam sem saber quem são. Então, a primeira coisa que eu trabalho é a identidade. Sabe? Identidade. Principalmente veio porque está num relacionamento
se deu conta que tá num relacionamento abusivo. Com um narcisista, tóxico, enfim, porque tem uma diferença. O que a primeira coisa que eu faço? Não, eu jamais seria imprudente da minha parte fazer isso e dizer assim, sai agora, hoje mesmo. Não tem violência física ainda, então vamos lá primeiro. Vamos trabalhar a tua identidade primeiro. Porque se tu não souber quem tu é, de fato, não resgatar a tua identidade, a tua autoestima, não vai adiantar sair hoje, porque amanhã volta. Por conta da manipulação. Então, eu começo a trabalhar a identidade. Então, sem identidade, nós vamos ser manipulados por qualquer pessoa, por qualquer ambiente, por qualquer, sabe, até em redes sociais, no trabalho, em qualquer ambiente. E a gente vê muito isso acontecer com os adolescentes, por quê? Lembra que eu te falei? Eles querem construir a identidade deles, então eles não sabem quem são. Então a tendência é eles querer, deixa eu ver se eu me encaixo aqui, deixa eu ver se eu me encaixo aqui, deixa eu ver se eu sou aqui, deixa eu ver. Entende? E aí a gente ouve muitos, entrou na aborrecência. Não, eu falo que a adolescência é a fase mais linda que tem na nossa vida, se nós tivermos os nossos pais assim, que entendem disso e caminhem junto com o adolescente, para construir a identidade deles de uma forma, porque desde lá da infância até a adolescência que a gente vai construir a identidade, não é na vida adulta. Exato. E por isso que a gente vê muitos hoje inseguros, muitos adultos inseguros, com medos, fracassados, sabe? E aí o que a gente acontece também muito? De criar os filhos, hoje tem muito isso, né? Não pode pôr de castigo, não pode dar uma varadinha, não pode disciplinar, deixa fazer, sabe aquela educação positiva? Que eu, particularmente, também não sou muito a favor, não, dessa educação positiva. Por quê? Porque nós precisamos de disciplina. Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter valores, princípios muito bem firmados. Porque isso vai depender da gente respeitar leis, pra gente respeitar o ser humano e pra nós nos respeitarmos. Porque entendam bem, vamos deixar uma coisa bem frisada aqui, que colocar limite nos seus filhos não quer dizer que você tá falando que, né, tá colocando crenças na cabeça dele. Não, tu tá dando limites. Porque uma criança, enfim, um adolescente sem limites pode virar um narcisista. Exato. Entende? O que o narcisista ele faz muito? Ele ultrapassa os teus limites. Ele ultrapassa os teus limites. Ele se acha no direito de ultrapassar. Mas por que a outra pessoa deixa se ultrapassar os seus limites? Porque nem ela sabe onde é que tá o limite dela. Exato. Ela não se ama. É bem interessante esse ponto de vista quando tu começa a realmente enxergar aonde não foi ele me fez. Só que não só culpar ele, mas tu também tem aquela, eu deixei que, eu falo isso, eu deixei que isso acontecesse. Então, quando eu assumo a minha parcela, mesmo que quase nada, de culpa de ter vivido isso, eu também sei por onde eu tenho que recomeçar, né? Agora, só uma questão que me chamou a atenção aqui, voltando para a adolescência, tem alguma relação entre, eu vou te dar um exemplo, tá? Um adolescente, uma menina, mulher, né? Ela tem muita mais abertura com a mãe do que com o pai. Isso tem alguma causa do passado para acontecer? Que ela não tem aproximação com o pai. Ela não consegue ter essa aproximação com o pai, mas com a mãe ela consegue ter. Aconteceu alguma coisa, a gente não sabe o que aconteceu, né? Vamos dizer assim. A gente diz assim, é um ambiente normal. Mas daqui a pouco não é. Sim. O que acontece? A gente vai analisar, né? Precisa analisar todo um contexto, precisa ouvir a história. Mas, por outro lado, nós temos também algo chamado de complexo de Édipo e complexo de Electra. Olha, que a gente conhece mais o de Édipo, né? Acredito. Já ouvi falar. A história do Édipo, do filho que se apaixonou pela mãe. Lembra da história lá da Grécia? Do filho que se apaixonou pela mãe. Então, essa é uma história da Grécia Antiga. Que é o filho que se apaixonou pela mãe. Eu acho que é Jocasta o nome da mãe. Ele se apaixona pela mãe e tem toda a história, tá? Só vou resumir bem rapidinho aqui. Mas é assim, ele se apaixonou pela mãe e aí, pra ficar com a mãe, ele faz o quê? Ele mata o pai. Oh, meu Deus. Pra poder ficar. Então, a gente chama isso dentro da psicanálise de complexo de Édipo. Ele é chamado de Édipo, filho
e matou o pai para poder casar e ficar com a mãe, manter relações com a mãe. O que acontece na infância? Ali do 0 aos 3 anos, precisa ser bem construída essa parte desse complexo de Édipo. O que acontece? Na menina. A menina, e ela pode observar isso, chega uma fase, realmente ali, ó, bateu os 3 anos, ela começa a sentir ciúmes do pai com a mãe. Que loucura. Tem aqueles ciúmes, né? Uhum. Começa a sentir aqueles Sim. ciúmes do pai e da mãe. Geralmente ela vai querer ficar onde? Ficar mais do lado do pai, a menininha do papai. Tem ciúmes, às vezes eu vejo crianças que se o pai e a mãe se beijam ou se abraçam, Ele já né? E aí a gente acha bonitinho porque tem ciúme. Mas precisa ser trabalhado, precisa trabalhar isso. Então o que acontece? Precisa ser explicado. Papai e mamãe são casados. Papai e mamãe precisam ter... Entende? Na linguagem que eles possam entender. Não é só não dizer não. O amor não, de mamãe e papai é diferente. É um amor diferente do que a mamãe e papai têm contigo. Papai te ama muito mais. Eu vejo filhos, famílias hoje, quando eu ouço essas histórias já logo, se me permitem, eu chamo a atenção de... o menino... Nossa, agora deu pra querer só dormir comigo e expulsar o pai da cama. E aí eu falei, e fez o quê? O pai tá dormindo no sofá por um tempo. Oh, meu Deus. E eu de cabelo em pé com essa história. Não, entende por quê? Porque essa fase, ele já é que idade? 3 anos, 3 e pouquinho. Tá precisa ser construído isso. Sabe? O complexo de Édipo. Porque se deixar, ele vai querer ter mais ali intimidade, né? Com aquele... do sexo oposto. Sim. E ele vai achar que aquilo é normal. Entende? Sim. E aí, o que a gente vê muito também? Daqui a pouco, famílias que se separaram nessa fase. O pai e a mãe se separou. Sim. E aí, eu chego na tua pergunta ali, né? Por que a menina, muitas vezes, é mais com a mãe do que com o pai? Pode ser uma separação física ou pode ser uma separação até em casa mesmo. O pai, às vezes, mais afastado, trabalha demais... Ou se tá em casa, não tá tão ali, não participa muito, sabe? E essa parte, a mãe vai suprindo, vai tentar suprir os dois lados. E aí, a tendência é, claro, a menina ficar mais ali ligada na mãe. Tem casos em que a mãe é aquela que governa tudo na casa, por exemplo, que manda tudo. Que a gente ouve muito memes, muitas historinhas, até a gente acha muito engraçado às vezes, né? De, que manda lá em casa é a mãe. Né? O pai é a última palavra. A última palavra é da mãe. Pode ser saudável isso, mas também pode ser meio perturbador. Sim. No sentido de, por que muitas vezes tem mulheres que falam assim, casei com banana. Mas muitas vezes tu tá deixando aquele homem mesmo ser daquela forma. Sim. Ou é a tua lembrança, tua memória que tá ali, vai procurar exatamente igual que viveu lá. E tu observa, tu vê que tu é parecida com a mãe. Minha mãe era assim. Então eu segui o mesmo, ficou ali, não construiu direito aquela... O controle. Exatamente, precisa ter o controle e manda e desmanda e faz, e o pai tá ali como uma mera figura masculina dentro de casa. A tendência é o quê? De repente a menina vai para aquele lado ali mesmo. E a gente vê muito isso daqui a pouco indo para a vida adulta e não conseguindo construir uma relação amorosa com um homem, com o masculino. Né? Porque se identifica mais com o feminino. Também tem o outro lado, tem vice-versa também. Tem o homem também que às vezes está ali, muitos homens que, meninos, que às vezes têm essa tendência mais afeminada, vamos dizer assim, porque conviveu muito com as figuras femininas do que masculina. Então, não significa que ele seja uma pessoa que goste do mesmo sexo ali, se torne um homossexual. Não. Às vezes ele só tem um jeito mais afeminado, mas porque não Não, porque na verdade ele não teve uma figura masculina para guiá-lo, ou tinha ali dentro de casa só para ter uma figura, né? Não teve aquele acompanhamento e conviveu mais com mulheres. Sim. Com a mãe. Por exemplo, eu tenho lá em casa um sobrinho, um afilhado, né? Então, lá em casa somos em 3 mulheres e o meu esposo. E ele vai muito lá em casa.
E aí, então, chega assim, às vezes tá nós três lá, maquiando, e é pincel, é tudo, é batom. E aí chegou uma fase que ele começou, ele tem 3 aninhos, ele começou a andar, ele pegava os pincéis e queria ir, né? E aí, tô replicando. Engraçadinho. Eu falei, não, opa, eu disse, não, peraí. Aí eu, né, chamei meu marido, falei assim, amor, tu pega aqui, ele agora vai fazer coisas de menino, de homem, porque se ele ficar nesse meio, ele vai entender que aquilo ali é natural, né? Que é natural, não é nada contra as escolhas de cada um, sabe? Mas tô pontuando aqui, entrando na parte psicológica, exatamente. Como profissional. Isso, entrando nessa parte psicológica. Então, ele vai, a tendência dele, se nós deixássemos... Então, hoje ele já consegue identificar, claro, na linguagem dele, né? Ah, ele vê um pincel. Ah, isso é de menina, né? Fala, é de menina. Então, ele já identificou. Se a gente talvez tivesse deixado o batom, muitas vezes ele queria passar. E aí, o que a gente fez agora que ele tá maiorzinho? Comprou uma manteiguinha de cacau. Ele fala, esse aqui é de menino, esse aqui é tranquilo, esse tu pode passar. Sim. Né? A gente mostra pra ele, ó, não tem cor. E ele já foi entendendo, então ele já sabe diferenciar. Então, a gente tá começando o que a gente tá fazendo com ele. Tá na fase dos 3 anos, construindo o complexo de Édipo dele enquanto ele está lá em casa, né? Sim, e aí a mãe dele também falou isso pra mim outro dia. Ele quer agora dormir só comigo, deu pra isso. Aí eu chamei a atenção dela, né? Falei, ó, então comece a explicar, porque é o, né, que ele tá entrando nessa fase. Então pode também ter nessa questão, mas claro, como eu te falei, a gente precisa ter todo um trabalho de analisar, porque às vezes nem tudo que acontece é óbvio. Exatamente. Às vezes um trauma, uma experiência ruim, tá lá escondido. Chega aqui, não, e aí vem o reverso, né? Sim. Às vezes tu faz de outra forma, não necessariamente tu vai replicar ou seguir aquele mesmo padrão, às vezes pode inverter aquela situação, né? Então, ainda tem o tempo, né, pra que isso aconteça. E é muito interessante, cara. Cada vez mais tô escutando tu aqui mais e tô tipo, ai, nossa, sabe? Faz sentido, aprendendo, né? E se você também de casa tá aprendendo assim como eu aqui com a Adri, já coloca aqui que tô aprendendo, coloca a tua opinião. Se tiver alguma pergunta também coloca aí, que depois a gente entra em contato com a Adri, ela também pode responder sobre isso. Agora a gente vai pra outra parte, adolescência, a gente entendeu um pouco. Claro que a Adri vai voltar aqui no Primeiras Damas pra gente falar um pouco mais. Mas agora a gente vai pra uma parte de que... Tudo bem, conheci uma pessoa, tá, Adri? Me avisaram que ela é assim, assim, assado. Mas eu acredito que eu vou conseguir mudar ela. Que é uma ilusão, muitas vezes, da pessoa, né? A maioria das vezes é uma ilusão que tu vai conseguir mudar alguém. E quando isso acontece e a pessoa se frustra, acaba entrando realmente num relacionamento onde avisaram ela que ia dar o que aconteceu, ou pior, né? Sim. O que fazer? Como lidar? Por exemplo, eu tenho uma amiga, ou acontece comigo, como lidar com essa situação? Sim. Primeiro, bom, quando vem a mim, o que eu faço? A gente precisa saber por que tá querendo salvar, ser a salvadora dessa pessoa. Tem um porquê. Porque tem pessoas que querem ser salvadora do mundo, né? E aí eu brinco, olha, Jesus já veio, já foi pra cruz, já fez o que tinha que fazer, já salvou. Já te salvou. E ele nem exigiu que todo mundo que ele salvou aceitasse aquilo que ele veio fazer. Então, quem somos nós, meros seres humanos, para querer salvar todo mundo? Então, tem um porquê. Então, primeiro, a gente precisa descobrir porquê. Aonde que tá esse trauma, onde tá essa ferida que precisa ser a salvadora. Olha que interessante isso aqui, que é algo que talvez pouco se vai fazer uma ligação. Mais antigo, era muito comum que os pais iam trabalhar e deixavam os filhos mais velhos em casa cuidando dos mais novos. Tinha muito isso, né? E aí, os mais velhos, eu vim dessa criação, os meus mais velhos... Eu tenho um irmão, um dos meus irmãos, que é 12 anos mais velho que eu. O outro, acho que é 15, se eu não me engano. Então, assim, eles cuidavam, tem nítido isso na minha mente, que eles cuidavam de mim, de mim e do meu irmão, quando a mãe e o pai iam trabalhar. Eles ficavam com a gente. E eu lembro que eles ouviam isso. Olha, cuidem deles direito, não levem eles... pra brincar, porque antigamente a gente brincava muito na rua, né? Não levem muito pra rua.
de noite tragam pra dentro, cuidem deles. Ó, se alguma coisa acontecer, vou cobrar de vocês. Tinha muito essa coisa, né? Então, e eles cuidavam ali. O que pode acontecer, trazendo pra vida adulta, se não for ressignificado isso? Se não for dado um novo sentido? Porque, peraí, eles são os meus irmãos. Eu não sou pai e mãe deles. Só que, uma criança ali de 10, hoje até menos. Eu atendo pessoas que diziam que cuidavam dos filhos menores quando tinham 6, 7 anos de idade. Sim, Então, tu chegar pra uma criança de 6, 7 anos de idade e dizer, olha, cuida do teu irmãozinho de 2 anos ali, a mãe vai trabalhar, e cuidado pra não se machucar, e cuidado pra ele não, né, tem que ficar cuidando. Na cabeça, cria o quê? Eu tô fazendo o papel da minha mãe, eu tô fazendo o papel do meu pai. Então, alguma coisa total. Responsabilidade. Jogou uma responsabilidade que não tinha maturidade. Então, essa criança tem que o quê? Amadurecer antes do tempo. Já começa por aí. Amadurecer antes do tempo. Então, ela se sente responsável. Ela vai crescendo com esse padrão. De que eu preciso cuidar de todo mundo. Eu preciso salvar todo mundo. Tá na minha mão, tá perto de mim, tá comigo, eu preciso dar conta. Então, eu preciso. Então, é um dos fatores que pode acontecer. De a pessoa querer tanto salvar. Entende? Então, assim, identificou. Vamos dizer que seja esse padrão. O que a gente vai fazer? Vai voltar para ressignificar esse passado que ficou mal resolvido. E aí, trabalhar na identidade dessa pessoa. Para ela entender que o quê? Se ela mudar, ela pode, através da mudança dela, fazer com que o outro enxergue nele algumas coisas que ele precisa mudar. Mas, em via de regra, não é sempre que acontece isso. Então, eu sempre falo assim, quando é relacionamento amoroso, vamos trabalhar primeiro, vamos focar em ti que tá aqui na minha frente? Vamos trabalhar na tua mudança? Vamos trabalhar nos teus comportamentos que estão te levando a ficar ali sabendo que tá doendo, mas permanecer ali sendo, né, massacrada. Porque ao mesmo tempo que, né, tu acha que vai mudar quando entrou, é muito fácil de entrar, muito difícil de sair um relacionamento tóxico. Entrou no relacionamento tóxico ali, aí é isso que acontece. A pessoa tem noção, só que talvez é isso que a gente falou. Falta a identidade, né? Tudo gira em torno também disso. Tudo. De você saber quem você é. Tudo. Quando você sabe quem você é, fica, acho que, muito mais claro, né? E acaba ela tendo que se redescobrir ou descobrir quem ela é. Isso. Porque aí o que acontece? Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei por que eu fui chamada, qual é o meu propósito, a maioria das pessoas não sabe o seu propósito. Acho que estão aqui só por estar. Não sabe qual é o seu chamado. E todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito. Volto a dizer que Deus não criou. Deus não estava lá sentado no seu trono e não tinha nada o que fazer. E pensou, vou criar o ser humano. Não. Tudo que ele fez foi para um propósito. Tanto que ele começou criando tudo que existe ao nosso redor primeiro. E ele viu que alguma coisa estava faltando para concluir aquele propósito. Que era o quê? Alguém para cuidar e tomar conta de tudo aquilo ali e desfrutar de tudo isso. Então, tudo tem propósito. Até a criação teve um propósito. Até Deus tem propósito. Então, ele nos trouxe com um propósito. Então, quando nós sabemos quem nós somos, a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso chamado, nós conseguimos olhar para uma pessoa, para uma amizade e saber que aquela amizade ali não vai nos fazer bem. De saber que aquele relacionamento ali não tá nos fazendo bem e que aquela pessoa talvez não vá mudar. É a personalidade dela, não vai adiantar. E se eu ficar, eu vou estar me ferindo. Porque quando eu construo a minha identidade, eu aprendo a me amar. A autoestima. Quando eu aprendo a me amar, eu não vou ficar me martirizando, eu não vou ficar me massacrando. Quem é que em sã consciência que se ama vai ficar se açoitando? Porque é isso que se faz quando se está num relacionamento abusivo, tóxico, com um narcisista, batendo ano e entrando ano e vendo que a pessoa não quer mudar. Porque tem pessoas que não querem mudar. Agora, abrindo um parênteses, quando vocês têm, que nem tu falou antes, tem relacionamento que tem narcisista, e o narcisista hoje se tornou muito comum, né? O termo narcisista, só que tem as diferenças, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças daqui a pouquinho. Mas
tipo assim, esse relacionamento tem o narcisista e tem o que é tóxico. O narcisista, por mais que tu queira sair, ele não vai te deixar. Ele vai conseguir te manipular para que tu fique. Então, por isso, se as pessoas ao teu redor, e se tu vê sinais de que isso está acontecendo, de que tu tá entrando em um relacionamento onde a pessoa quer te proibir de algo, quer julgar muito os teus amigos, né? Um e outro, eu sou mulher, a gente vai falar. Não, mas esse aí, né? Eu tenho as minhas reticências. Mas todos os amigos, ele quer te afastar de todos. Há sinais. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais... Vamos lá. Que eu estou entrando em um relacionamento tóxico? Vamos lá. Primeiro, nunca, jamais, em hipótese alguma, ou seja com amizade, ou seja num relacionamento, nunca se fale das tuas feridas, das tuas fraquezas, para uma pessoa assim, logo de cara, sem conhecer. Então, assim, marcou um encontro com alguém, para conhecer melhor. Vamos colocar no relacionamento amoroso, né? Se naquele primeiro encontro a pessoa já começar falando de algumas feridas dela, para ver se aquelas feridas dela encaixa com as feridas que tu tem, já começa por aí, já acende um alerta. Então, nunca fale da tua vida íntima, nunca fale das tuas feridas, nunca fale do teu passado, nunca fale das tuas decepções amorosas de antes, dos relacionamentos amorosos que teve antes. Nunca fale dos seus ex, nunca fale da tua, sabe? Nunca abra o teu coração assim de cara pra pessoa, sem antes conhecer, sem antes saber quem ela é, sem antes ver. Sempre que alguém falar pra ti assim, cuidado com fulano, acende uma luzinha, nem que seja bem pequenininha, nem que seja uma vela. Mas presta atenção. Sabe? Porque não é por nada, não é do nada que a pessoa falou algo. Então, essa é uma das questões. Por quê? Porque o que o narcisista faz? Ele tem uma memória de elefante. Ele vai lembrar, pode ter passado 500 anos, ele vai lembrar do primeiro encontro de vocês, com a roupa que tu estavas, o cabelo que estava, a maquiagem que estava, onde foi que vocês sentaram, qual foi o lugar que vocês estavam, quem estava, ele vai lembrar. E o que tu falou. Momento, e o que falou. Em algum momento ele vai usar isso contra ti. Então, por isso que quando eu vou tratar a identidade. Porque se eu sei quem eu sou, e eu tô bem consciente de que eu tive feridas do passado, eu tive um passado, e ok, tá tudo bem, eu já curei, já ressignifiquei, tu pode vir na minha ferida e tocar, é uma cicatriz. Vem tocar, eu tenho uma cicatriz, toca nela o quanto tu quiser, ela não vai mais doer. Agora, se aquela ferida tá aberta e alguém vier cutucar, vai doer. É isso que ele faz. Então, por isso que precisa estar com as feridas emocionais curadas, identidade firmada, porque já no primeiro, no segundo, mas terceiro encontro já vai logo descartar e não vai ter aquela entrega, sabe? De abrir tudo e falar porque é isso que ele faz. E depois usar contra você. E usa contra. E eu sempre digo assim, cuidado com os príncipes encantados, porque eles não existem. Exatamente. Mais fácil encontrar o cavalo do que o príncipe, né? Preste atenção nos defeitos. Eu consigo conviver com eles, porque eu falo assim, quando eu atendo casais que são noivos, que vão casar, né, eu faço muitas dinâmicas ali pra ver, e eu falo assim pra eles, os defeitos dela, tá tranquilo, dá pra conviver? Não tem defeito. Tem. Vamos parar com a palhaçada. Parar com a palhaçada e todo mundo tem defeito. Todo mundo tem. Isso te irrita agora, mas dá pra conviver, porque depois vai potencializar, tá? Exato. Não tô aqui destruindo relacionamento, não, porque eu amo família, adoro isso, adoro família, mas é vida real. Não é conto de fadas. Então, a gente precisa aprender. E isso que é o legal dos relacionamentos. É eu saber que eu tenho os meus defeitos, saber que meu marido tem os defeitos dele, mas eu posso conviver. Exato. Tá tranquilo. E que nem uma coisa, olha uma coisa muito interessante que eu falei, a gente tava conversando sobre relacionamento, sobre... Gente, você, homem, a mulher, né, que tem as amigas, aí as amigas é maravilhoso, a gente convive, você só se dá bem muitas vezes porque você só vê de vez em quando. Se você vai viver com alguém, com a sua amiga, claro, tem gente que vive bem e tá tudo certo.
mas vive com uma pessoa todos os dias, que nem com o marido, com a mulher. Tu vai achar defeito, vai ser alguma hora insuportável. Igual é marido e mulher. Ah, mas tá insuportável, então aguenta às vezes, né? Assim, quando não tem abuso tóxico, Isso. vamos lembrar aqui. Mas lembrando que todo relacionamento, né, é só vivendo, convivendo, que a gente conhece a fundo. Mas os sinais já podem se antecipar. Isso aí. Então, fiquem atentos aos sinais. E muito cuidado com as brincadeiras, sabe? Eu presto muita atenção quando eu tô em grupos, assim, aquelas brincadeirinhas assim. Ai, nossa, teu cabelo hoje já teve melhor. Ou, sabe, essas brincadeirinhas assim com fundo de verdade. Na psicanálise a gente chama isso de xiste. Tem a brincadeira, isso tem amizades. Ai, tava só brincando. Não. É uma verdade disfarçada. Então, essas verdades, essas brincadeiras disfarçadas de... era só pra rir. Não. Ela guarda um fundo de verdade. Guarda um fundo de verdade. E isso já é um alerta também. Isso já é um alerta. Só que assim, sabe, por que é muito difícil a mulher sair e se dar conta? Porque a gente tem, né? Acho que todo mundo tem uma amiga que tu fala assim... O que tá fazendo? Mas de novo isso? Poxa, mas ele fez isso semana passada, hoje fez dessa forma, tu não tá enxergando? A pessoa não enxerga. Por que a pessoa não enxerga? Porque a pessoa ama muito mais o outro do que a si. Entende? Tá aí, então automaticamente, né, se a pessoa vê que ela está em um relacionamento, ou que ela tem tendências, talvez, a entrar em um relacionamento tóxico, que ela pode procurar ajuda, mas ela tem que olhar muito pro lado de se olhar com carinho, se amar, Exato. principalmente descobrir quem ela é. Isso. E como a gente perde a identidade após ter a gente sabe quem a gente é, tá? Eu sou a Paty e eu gosto dessa água e essa xícara eu adoro. Mas depois, quando a gente entrou em um relacionamento tóxico, a gente... mas essa água eu não sei. Eu não sei se eu não gosto, não sei se eu gosto mais dessa água. Tu começa a se questionar os teus gostos e daqui a pouco não sabe nem quem tu é. Então, ali se torna muito perigoso, porque aí se torna muito mais difícil de sair disso. Isso. Por isso que precisa ter identidade firmada. Isso. Porque se eu tenho certeza que eu gosto da água sem gás, tu vai tentar me manipular, tomar com gás, eu vou dizer, não, eu não gosto. Eu tenho um posicionamento. Pronto. É outra coisa que eu trabalho muito com as mulheres. Posicionamento. Mas não é se posicionar pra pisar em ninguém. Não. O posicionamento nesse sentido, entende? De não precisar moldar o meu modo de ser, os meus gostos em prol de me adequar a ti. Por exemplo, eu sou essa taça. Tu é a xícara. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir ter a alcinha ali do lado. Sim. Não dá. Mas nós duas carregamos o quê? Podemos carregar a mesma água. Exatamente. Entende? Perfeito. E podemos conviver. Pronto. Então é isso, eu aceitar. Eu posso não gostar da tua maneira, talvez, de falar, mas eu já sabia como tu era quando eu comecei a me relacionar. Por que agora eu quero mudar, te mudar? Então preste atenção nisso. Poxa, já não me conheceu assim? Por que agora quer me mudar? E se o outro entra nesse jogo de se moldar, de querer se enquadrar onde não, ele vai se machucar. Então, e não é. E vai se frustrar, porque quando a pessoa não... Se tem coisas que são ruins, que são verdadeiramente ruins, e tu quer que aquela pessoa, ou a pessoa quer que tu... Não, então vamos... Sempre há uma conversa também. Aí é um outro lado. Mas, se quer te manipular para que tu mude totalmente o teu jeito... Para que tu fique parecido com, sei lá, algo cada vez mais manipulável. Não. Né? É muito mais profundo, como a gente disse antes, do que parece, né? Do que parece ser. E sabe, Paty, que tem, assim, casais que às vezes é só um ajuste que precisa ser feito. Às vezes não, eu tô num relacionamento tóxico, vamos analisar, vamos ver. Às vezes é só um ajuste no temperamento, por exemplo. Ponto. Entende? Às vezes é só um ajuste no temperamento. Por exemplo, já um exemplo de mim. O meu temperamento é colérica, eu sou colérica. O temperamento do meu marido é sanguíneo, ele é sanguíneo. Então, o que acontece? Eu, colérica, o meu perfil de relacionamento, de entrar em relacionamentos,
de amizades, enfim, de conversar, são mais objetivos, são mais para resultados. O meu trabalhar é mais para isso, né? Eu sou mais séria, mas o meu marido, nos relacionamentos dele, ele quer o quê? Ele gosta de multidão, ele gosta de estar cercado de pessoas, ele gosta de conversar. Não importa o que seja. Então, assim, quando nós entramos no relacionamento, quando nós casamos, por ele, e até hoje ele é assim, mas a gente ajustou. Ele gosta muito de festa, ele gosta muito de jantares, ele é chefe, ele adora cozinhar. Então, ele gosta de fazer. Por ele tinha gente lá em casa todo dia fazendo almoço, janta, fazendo aquela badalação, aquela coisa. Às vezes, eu canso socialmente. A minha bateria social, às vezes, cansa. Tem dias que eu não quero ver gente. Eu acho que é porque eu trabalho por gente. Então, tem dias que eu não quero. E aí, no início, a gente tinha um pouco desse embate. Porque ele marcava as coisas e não me comunicava. Então, quando ele falava assim, amor, hoje eu vou fazer uma janta. Ah, tá ok. Na minha cabeça, era para nós 4. Daqui a pouco, vai vir fulano. Eu, oi? 10 pessoas dentro da casa. Não que eu não goste, eu gosto. Quero todos amigos, são amigos. Mas depende da tua bateria social também para poder interagir. E aí, se isso não é entendido, não é ajustado. Se eu também não sei olhar entender que o meu marido ele tem outra personalidade, outro temperamento. E não só isso. Eu preciso saber da história do meu marido também, da história da minha esposa. Porque às vezes tem feridas nele que vai trazer, que não foram resolvidas, não foram cicatrizadas, e que lá dentro do relacionamento, às vezes vão ter alguns gatilhos, algumas coisas que vão acontecer lá, que vai trazer gatilhos que nem ele sabe, eu não sei, porque eu não sei da história dele, e aí pode gerar conflitos ali também. Então é muito importante isso. Nem ele sabe. Né? Relacionamento então, assim, são ajustes. E aí vem, tô no relacionamento tóxico. Não, às vezes não é um tóxico. Às vezes é um ajuste só que precisa fazer. Mas os sinais, né? Mas, exatamente. Mas se tem um conflito e não estão conseguindo lidar, busque uma ajuda. Porque aí o profissional vai te mostrar, não. Sim. Aí, porque eu trabalho de uma forma de que, se vem, eu já percebo logo que é um narcisista, por exemplo, eu não vou de cara falar. Eu não falo pra mulher. O que eu falo? Eu vou mudar a minha abordagem de trabalho. Ao ponto que ela vai enxergar. Sim. Tu vai mostrando. Ela vai enxergar. Porque o narcisista, se tu falar que ele é narcisista, ele não vai enxergar. Só tu mostrando. Não, e nem a pessoa que tá com ele, entende? Nem a pessoa. Exato. Porque se ele percebe que a outra pessoa tá mudando, tá tendo um posicionamento, tá mudando algumas coisas, porque ela vai mudar, ele não quer ajuda, ele não quer mudar o jeito dele, ele já vai acender um alerta. Então, a tendência é o quê? Ele vai querer reverter aquela situação. Então, eu já tive pacientes, mulheres, que os maridos proibiram elas de fazer terapia. Né? Proibiram. E como elas estavam, né, no meio ali do tratamento, infelizmente, não tiveram forças para muitas delas de continuar. E como tu... E aí, né, já não cabe mais. Aí entra aquilo que nós estávamos falando antes. Eu não sou a salvadora, né? Eu vou salvar aqueles que eu posso e que querem e que vão até o final e que doa o que doer, mas que tá muito pior ficar do que ser, porque né? se tu se mete a ponto, assim, por exemplo, uma amiga, né? Já tive casos... Tipo, de amiga que estavam vivendo, eu tô enxergando e, meu Deus, como é que tu... Porque eu já passei. Sim. Como tu não enxerga? Ela tá repetindo o padrão. Só que, ao mesmo tempo, é um desgaste emocional. Isso. Tu tentar provar por A mais B que a tua amiga tá com um narcisista. O que tu pode fazer, né? Eu acho que tu também pode me reforçar nisso, é mostrar que tu tá ali. Independente de qualquer coisa, tu está ali. Se ficar ruim, porque se tu abandonar ela, ele vai conseguir o que ele quer, que é tirar, né, todas as pessoas ao redor dela, todo o apoio que ela tinha. Então, claro, que é bem mais... Isso eles Deixa eu te ler muito, um negócio. Né? Eles tiram do convívio familiar, do convívio das amizades, do convívio profissional... tiram, muitas vezes não dão liberdade para elas
estudarem, para elas buscarem uma profissão. Exatamente. Entende? Então, assim, Tu sabe que tem sinais que a gente pode, mas, como tu falaste, assim, não tem como a gente querer ir lá e abrir a cabeça da pessoa Não. e querer de forma que... Aí eu já digo que tem algo errado contigo. Porque aí é algo que tu precisa... Opa, por que tá querendo salvar, mas a pessoa não quer ser salva. Eu tenho Entende? inclusive, eu tenho essa coisa de salvar mas a e não pessoa me salvo e não salvo ninguém. Certo, a pessoa não quer ser salva, entende? Ela não Então, quer ser. Mas é aquilo, eu falo sempre assim, ó, como amiga, eu Isso, falo a apoia. minha posição e tal, mas estou aqui. Isso. Não, Indica não, profissional, isso, mas jamais tu precisa assim, de ajuda. Não, jamais eu vou querer, porque tu tá aqui, tá não sei o que. Não, Isso, porque não. aí acontece, eu tava olhando uns comentários, inclusive da Débora Deon, que foi a primeira convidada aqui da primeira temporada, e eu vi, ela falou sobre aquela menina aquela mulher que levou 60 socos por aquele brutamonte, Nossa. né? E ela tava falando sobre aquilo e tal. E quando eu abri os comentários, e depois eu vou te mandar pra te dar uma olhada. Quando eu abri os comentários daquele Reels que a Débora fez, quantidade, gente, de mulheres falando, relatando o que elas já passaram, assim, eu nunca tinha visto. Num post só tudo aquilo. Então, assim, a gente não vive numa bolha. E é por isso também que eu trago esses assuntos aqui pro Primeiras Damas Podcast, porque eu também já passei, eu vejo muitas mulheres passarem, e o nosso ponto aqui é de ajuda, é de dizer, ok, vamos ver o que está acontecendo, vamos se ajudar. Como mulheres não somos inimigas, a gente tem que dar as mãos, a gente tem que compreender umas as outras, não somos também, eu não sou a tua inimiga, eu não sou tua concorrente. Isso. Não nos enxergarmos dessa maneira, porque fica difícil. Uma mulher, eu vi, tinha um Reels de uma polícia, agora mudando o foco para um Reels de uma polícia, de uma policial, fazendo a questão do agosto lilás, né? Falando sobre a campanha e tal. E aí me chamou a atenção que uma mulher colocou ali: aqui não adianta denunciar não, que a lindeza volta pro lindão. Então, assim, mais um caso, né, de julgar, mas ela não entende o quanto é difícil sair de um relacionamento tóxico, de um relacionamento com um narcisista, de um relacionamento onde a pessoa te molda, te desmonta, te monta como ela quer. Então, assim, para as pessoas que fazem comentários como esse, que são desnecessários em redes sociais, ao invés, não tenho nada de bom para falar, então eu me recuso a falar qualquer coisa. Infelizmente. O que tu, por exemplo, falaria nesse caso, né? Que a mulher quer voltar, vai lá, ajuda, denuncia. Acontece muito. Teve uma juíza, que ela vai voltar aqui, inclusive, que ela falou que acontece, que vão lá, denuncia, mas logo depois retira a denúncia. Muitas vezes pensa nos filhos, né? O cara vai lá e faz um tendel, ameaça, sei lá, a gente não sabe o que acontece. Sim. Como proceder nesses casos? Que com certeza vai ter muitas pessoas que sofrem com isso. Como que elas podem se ajudar nesse momento? Sabe, acontece muito isso. Eu sempre falo, Paty, que depois que eu comecei a atender, sabe, a ouvir histórias, eu nunca mais na vida, nem em pensamento, pensei em criticar algum comportamento de seja lá quem for. Sabe, porque eu aprendi que atrás de uma história sempre tem uma história. Ou seja de um abusador, seja de um narcisista, seja de uma pessoa que apanha muito, que sofre muito, sempre tem uma história por trás. Mas, por outro lado, também tem a questão das escolhas. Eu não posso fazer nada com o que fizeram comigo. Não tenho o que mais fazer, eu não posso. Eu sempre digo assim, não dá para entrar numa máquina do tempo, voltar lá atrás, tentar consertar algumas coisas, tentar fazer diferente. Não tem como. Não dá pra gente mudar aquilo que fizeram conosco. Mas a gente tem uma escolha de decidir o que a gente vai fazer com isso. Então, o que eu aprendo muito e o que a psicanálise explica muito com pessoas que são muito
que criticam muito como essa fala, né? Talvez essa pessoa que é outra pessoa que também pode te dar total certeza que não sabe quem é. Uma pessoa sem identidade também. Por que eu digo isso? Porque os críticos de plantão, que tudo, eu vejo muito, não sei se eu já falaste aqui de uma celebridade, posso falar, né? Sim, claro. Aquela Luana Piovani, por exemplo. Sabe? Aquela mulher, tudo ela critica, ela fala de todos, de tudo. Eu não ouvi até hoje nenhuma situação de alguém que fez alguma coisa, de um comportamento que talvez seja reprovado pela sociedade, enfim, que ela possa ver o outro lado, mas sempre tem tudo, critica tudo, né? Então, o que a gente vê, o que eu analiso e vejo numa pessoa assim? Pessoas muito críticas são pessoas que têm muitos problemas, muitas coisas mal resolvidas, mas não conseguem olhar para dentro de si e se resolverem. Então, é muito mais fácil tirar o foco de mim e colocar o foco em cima de outra pessoa. Sabe? Porque não tem assim justificativa, por mais eu vi que essa pessoa até falou, até colocou um transtorno, que ele tem um transtorno, né, de autista, se eu não me engano, ele se definiu como sendo autista, esse dos socos. Me parece que eu vi que ele se definiu como sendo autista. Não justifica. Não justifica. Nada. Não justifica a violência, porque por mais que ele diga assim, eu vivi num ambiente assim, foi o que eu aprendi, ele veio pra vida adulta, ele tinha escolhas. Então, não justifica. Agora, entrando pro outro lado da mulher ali, que até tu comentou da juíza, né, que falou que as mulheres acabam voltando. A gente precisa analisar isso, sabe? Porque existe muitas coisas, tem muitas mulheres, elas são ameaçadas de morte, e a gente vê feminicídio, eu não sei, agora me fugiu, mas não sei de quantas mulheres por minuto são assassinadas. Mas o Rio Grande do Sul, ele lidera esse ranking. Imagina, e é por minuto, é um dado muito alto. Só que eu também tenho um pouco, eu não sei, né, mas eu penso que talvez seja por um pouco do cultural. Também. Então tem a cultura, tem o medo, tem a manipulação, tem aquela mulher que não sabe viver sozinha. Sabe aquela questão que eu expliquei antes da gaiola? A gaiola tá aberta, mas e agora se eu sair? O que eu vou fazer com isso? Pouco tempo eu atendi uma mulher assim. Porque ela saiu, ela veio pra mim, já tinha saído. Então ela veio pra mim pra quê? Medo de voltar. Porque ela sabia que ela não ia conseguir se sustentar sozinha fora da gaiola. Ela não aprendeu a voar. Sabe? Então, aí eu venho e julgo essa mulher, ela tá sofrendo, ela tá doendo. Mas ela também não sabe, ela é novo o fora dali. Ali, pelo menos, é um sofrimento que ela conhece. E que talvez na cabeça dela vai ser só até ali. Ela não tem noção que pode acontecer, que ela pode até perder a vida. Mas sair daquilo ali, aí não tem apoio. Que aí a família vira as costas. Exatamente, porque se acontece um padrão dela ficar indo e voltando, né, ou chegar aí na delegacia, acabar retirando a queixa, acontecer isso, as pessoas em volta, elas acham que ela merece o que ela tá... Eu já escutei isso, Adri. Então é muito triste ver... E ela pensa, não, todo mundo já me virou as costas, o que eu vou fazer? Vou voltar pra lá onde pelo menos é ruim, mas ele tá ali. Exatamente. Entende? Deus, então, assim, antes de julgar e de criticar, vamos ter empatia e amor. Exato, que tá faltando pra entender, pra olhar o que tá por trás dessa história. Então, se eu não posso, como tu falou, se eu não posso ajudar, então, que eu nem comente. Se eu não tenho o que falar, não preciso nem comentar o que é ruim. Porque aquela mulher vai sofrer igual se ouvir aquele comentário, ela tá sofrendo. Mas entende como que ela vai... É como um passarinho, literalmente isso. Eu gosto de usar essa expressão do passarinho. Literalmente aquele passarinho, às vezes já aconteceu alguma vez na tua vida, de tu passar na rua e ver um passarinho, aquele passarinho perdido ali no chão, e ele, a qualquer momento, vem alguém, vem um gavião, se tu não ajudar, ele vai... Sabe? Ele vai morrer, vai ser atropelado, vai ser pisoteado, vai ser... Então, assim, é melhor para ele ser colocado de volta no ninho dele, se tu não tem como, pelo menos, fazer outro tipo de ajuda, coloca de volta pro ninho, mas cedo ou mais tarde ele vai sofrer alguma consequência, vai, mas lá no ninho, para ele, ele tá seguro.
Entende? Não, acontece muito, muito com mulheres com esse tipo de comportamento, sabe? Vai e volta. E tem o que tu falou do padrão cultural. Casou, minha filha, te vira. A minha casa não volta mais. Sabe? Escolheu esse homem, te vira. Então, assim, o que ela vai fazer? Aí ela não tem uma profissão porque o bonito não deixou ela estudar. Ela não sabe fazer nada. Ela não tem como se sustentar. Que tem um caso que inclusive uma conhecida que eu tenho, que ele vai fazer curso ajudou ela um monte ali pra ela fazer curso pra quê? Pra ela ficar dentro de casa no controle dele. Né? Casos de que nem ela me contando que até na maternidade, quando ela foi ganhar o bebê, ele achou que ela estava olhando por segurança, né? Então, assim, gente, isso é muito mais profundo, muito maior do que a gente pensa. Pode estar acontecendo com a tua amiga do lado e tu nem percebe, né? Porque às vezes não fala. Vai falar, né? Vai reclamar, entendeu? Então, acho que é isso, é ter empatia. Sim. Com as pessoas, não julgar. Porque quanto mais tu julga, mais difícil que fica de eu sair. Com certeza. Né? Então, assim, vamos ter mais esse olhar. A gente vai trazer mais esse assunto, porque a gente vê, o tempo passa aqui e a gente nem sente. Queria te agradecer, então, tu ter vindo, tu ter abdicado do teu tempo para estar aqui pra gente, que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas. A gente não é a salvadora da pátria, mas se a gente puder ajudar uma pessoa com esse podcast, já vai estar valendo a pena. Mas antes, né, eu quero te dar um presentinho também. Ai, que delícia. Da SIC, maravilhosa, da SIC Ateliê. Ela que faz tudo com muito carinho. E eu espero que cada vez que tu tome, né, água, café, chá, o que tu escolher nessa caneca, que tu lembre desse momento tão maravilhoso que a gente teve aqui. E aí, ó, quero mostrar também pro pessoal uma frase que tá atrás. Aqui, né? Não é à toa que a peça mais poderosa do jogo é a dama. É verdade. Não é à toa. Você que tem o poder, você que, olha, desperte isso dentro de você. E, enfim, eu queria deixar agora a palavra contigo, maravilhosa, Adri. Fica à vontade. Quiser mandar um abraço, um beijo pra alguém, quiser dar uma frase final, fica à vontade. E é por isso, sabe, que eu decidi trabalhar. Eu atendo todas as pessoas, mas o meu foco mesmo é mulher por conta disso aqui, Paty. Porque eu acredito que a mulher tem um poder muito grande também de manipulação, mas é uma manipulação boa, é uma manipulação positiva, é uma manipulação, assim, eu falo que, assim, dentro de uma casa, nós mulheres, se nós levantarmos um dia de mau humor, de mal com a vida, tudo naquela casa, naquele dia, todo mundo fica meio mal-humorado, a casa parece que não anda, é diferente do homem. Né? O homem, ele pode levantar de mau humor, ele pode levantar de mal com a vida, mas a mulher com um jeitinho dela, os filhos também, com aquele jeitinho, ela consegue transformar qualquer ambiente que ela tá. Então, assim, por isso que eu gosto e amo trabalhar com mulheres, porque nós podemos, através de nós, do nosso comportamento, da nossa mudança, do nosso posicionamento, de encontrar a nossa real identidade, a gente pode, sim, contribuir muito para a nossa sociedade. Então, assim, por isso que é importante, realmente, a gente se unir, porque nós não somos rivais. Cada uma foi feita de uma maneira diferente, com a sua identidade diferente, com a sua digital diferente, com o seu jeitinho diferente de ser. Ninguém é igual a ninguém, justamente por isso. Porque nós somos seres relacionáveis. Então, não dá para ficar se comparando também com A, com B. Eu tenho o meu jeito, a Paty tem o jeito dela, né? Cada uma tem o seu jeito. E isso que é o gostoso de ser, né? De que todas nós podemos nos unir e fazer a diferença nessa sociedade. Então, maravilhosa. É isso, deixar um beijo pro meu amado, meu amor, né? Pessoal, não doe. Ele tá sempre, assiste tudo, tá sempre comigo. E assim, mulheres, vocês merecem, sim, ter um relacionamento saudável, ter alguém que ame de verdade, ter alguém que te trate, sim, como sendo sexo frágil, no sentido de cuidado.
A mulher merece ser bem cuidada, ela merece ser amada. Não tem nada de errado com isso, de ela ser tratada bem, de o homem não deixar ela carregar peso, não deixar trabalhar, não porque ele quer manipular ela em casa, não, mas porque ele pode dar condições para que ela tenha liberdade de, eu quero que fique em casa, cuidando da casa. Ótimo se é a tua escolha, mas que seja uma escolha, assim, entre os dois, e sabe? Assim, que não seja um relacionamento pesado. Se for um relacionamento pesado, onde tu tem que abrir mão de algum gosto, abrir mão de algum jeito de ser, se a tua risada incomoda, se o teu jeito de falar incomoda, se o teu jeito de se comportar incomoda demais ao ponto da pessoa querer mudar o teu formato, não é saudável. E todos nós merecemos ter relacionamentos saudáveis. É então isso é isso. aí. Obrigada mais uma vez. Imagina. E tenho certeza que o Primeiras Damas vai para muito longe, vai chegar muito longe o alcance, Amém. porque ele tem relevância. Né? Não é Exato. só um podcast qualquer. Assim, mais um. Não, um. Eu vejo que é para trazer realmente relevância para a sociedade. É realmente isso. Eu acho que essa identificação, né, com fazer a diferença na vida de cada uma de vocês. Então, se vocês se conectaram aqui com a gente, deixe o seu comentário, se vocês chegaram até aqui. Vocês também podem deixar perguntas, como eu falei anteriormente, a gente leva depois para a Adri. E um agradecimento muito especial, Adri, porque realmente hoje eu estou vivendo o meu propósito e eu acredito muito nisso, que é falar sobre isso, falar sobre o público feminino, mas também falar sobre as dores, sobre o que nos torna únicas, sobre várias, né? Ia ficar 5 horas, 10, um dia inteiro aqui falando. E te agradecer de novo a tua disponibilidade, o teu profissionalismo, tudo que tu falou aqui tem super... Nossa, foi dando insights, e eu espero que seja assim com o público de casa também. Lembrando, gente, esse podcast, esse assunto de hoje não foi só sobre a Adri, não foi só sobre mim, foi sobre você também. Então, lembrando, você, mulher, muito mais, né? Todos os dias a gente tem que lembrar. Mas sobre o Agosto Lilás, se você sabe de alguém que está passando por violência, seja ela qual for, ou você mesma, liga, pede ajuda, procure ajuda. Não se prive desse círculo de pessoas que podem te ajudar, né? Não fique longe, não deixe com que a pessoa que está te manipulando, muitas vezes, te faz com que tu não tenha contato, enfim. E é sobre isso o podcast hoje. Se você também tem algum tema que você quer ver aqui no podcast, pode deixar aí no comentário também. E não é à toa que a peça mais poderosa do jogo é a dama. Fiquem com Deus. Toda semana um episódio novo aqui, maravilhoso para inspirar você. Um beijo e até mais.